Sejam bem-vindos aqui hoje em nome de Jesus e vamos receber a palavra de Deus e vamos juntos também orar para que Deus mude os corações como só Ele é capaz, só Ele é poderoso para fazer, e Ele é. E nós não podemos desistir de nenhuma das pessoas que Deus nos deu. Todas elas são preciosas, são importantíssimas. Às vezes a gente enfrenta uma dificuldade com um, com o outro, e nessa dificuldade, às vezes a vontade é desistir, a vontade é não lutar, a vontade é abrir mão daquela pessoa. Porque às vezes estamos cansados, a gente diz isso, né? Estou cansado de lutar por essa pessoa, estou cansado disso, estou cansado daquilo. Busquem o Senhor. Aqueles que buscam o Senhor renovarão as suas forças, né? Deus vai renovar as suas forças. Ah, pastor, mas tem sido muito difícil. Olha para a obra que Deus há de fazer. Lembre-se que o justo não é guiado por vista. O justo é guiado por fé, não por vista. Então, tira o olhar das coisas naturais e vamos olhar com o olhar da fé e clamar a Deus por essa vida, crendo que Deus há de transformá-la pelo poder de Deus. E a gente começa hoje aqui falando de renovando a mente. Vamos ver esse assunto? Além das condições estudadas na lição anterior, outra importante decisão que depende de nós é renovar nossa maneira de pensar, para que esteja de acordo com a palavra de Deus. Quando nos convertemos, nosso espírito nasce de novo, vivendo a partir de então em comunhão com o Senhor. No entanto, nossa mente, emoções e corpo precisam ser renovados pelo ensinamento que aprenderemos na leitura e meditação diária das Escrituras Sagradas. Para permanecer na palavra de Deus e ser discípulo de Jesus, é necessário renovar nossa mente. E isso envolverá rever nossos princípios e valores, que deverão estar de acordo com a vontade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo aconselhou: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 1 ao 2. Vamos dar uma paradinha aqui e entender o seguinte: a nossa vida de fé, ela não é uma vida de um dia único. Ela é de uma caminhada. Eu diria que é como andar de bicicleta. Quando você para de pedalar, você cai dela. Você para. Não vai ficar se equilibrando para o resto da vida. Eu não sei esses equilibristas aí que conseguem ficar ainda um pouco mais. Mas mesmo assim não vai conseguir ficar a vida toda. Ele vai precisar pedalar. Na vida de fé a gente não pode parar. A leitura da Bíblia tem que ser diária. Uma vida de comunhão com Deus tem que ser diária. Não é uma coisa de acontecer, uma coisa esporádica, uma vez ou outra, um dia ou outro. Quem não consegue viver essa vida de comunhão diária, certamente terá dificuldade de renovar o seu entendimento. Porque pense comigo, você ouve milhares de outras coisas todos os dias e ouve a palavra de Deus uma vez por semana? O que é mais provável de se ter dentro de si? Tudo aquilo que se ouviu muito mais vezes, né, do que a palavra de Deus. É natural. Então nós precisamos ter esse contato com a palavra. O que eu tenho dito muitas vezes aqui não precisa ser uma coisa longa, mas precisa ser diária. De pegar a Bíblia Sagrada, meditar nela, ler aquele texto, guardar no coração. Deus vai falar com você, porque Deus fala. Aí a palavra vai falar o seu coração, vai lhe abrir o entendimento, você vai entender algo que você não compreendia. Aquilo vai te dando mais gosto pela leitura. Ah, que legal, isso aqui eu não tinha entendido. A Bíblia é diferente dos outros livros, né? Porque existem livros que você leu 2, 3 vezes, você já decorou, sabe até qual é a página.
Mas na Bíblia, ainda que você decore um versículo, aquele versículo que você decorou, quando você volta a meditar nele, peraí, Deus me abriu um entendimento aqui no negócio que eu não tinha visto. Aí você lê 10 vezes, daqui a pouco na 11ª você aprendeu algo novo, na 20ª você aprendeu mais ainda. Então a palavra vai se renovando, ela vai se abrindo para você. E isso faz da Bíblia Sagrada um livro vivo, né? Não a letra, mas o Espírito de Deus que lhe abre o entendimento, que lhe revela a palavra do Senhor. Sabemos que o nosso espírito, quando a gente se converte, nasceu de novo, sim. Mas esse espírito precisa ter comunhão com Deus diária. Precisa ter essa vida com Deus diariamente. Senão ele começa a se desligar, começa a dar mais lugar à carne do que ao espírito. E quem anda na carne vai cumprir as concupiscências dela. Vai ser inimigo de Deus, diz as Escrituras. Então essa pessoa precisa de fato se voltar para Deus. E isso é todos nós. Para que a gente consiga renovar o nosso entendimento com a palavra. O entendimento que eu tenho é esse. Mas o que é que a palavra de Deus fala? Ah, a palavra de Deus fala isso aqui. Então eu vou colocar em prática o que a palavra de Deus diz. Porque é muito natural que a nossa vontade queira sobressair, queira prevalecer. Às vezes a gente tem uma bronca de alguém, dentro da família. Quantas pessoas têm dificuldade com o marido, têm dificuldade com a esposa, têm dificuldade com o filho? E se a gente olhar com o lado natural, a gente desiste dela logo de cara. Não, acabou, esse casamento não tem mais jeito. Não, esse filho, não vou mais lutar, não vou perder mais meu tempo. Ele não me merece como pai, ele não me merece como mãe. Ou esse filho vai dizer, não, essa mãe, esse pai, o que ele fez comigo não se faz com ninguém. Então, às vezes, há problemas tão sérios, tão realmente terríveis que famílias vivem, que a pessoa olha para aquilo e diz, isso aqui não tem mais jeito. Isso para mim não existe mais. Mas isso para nós e para Deus. O que Deus pensa disso? Qual é a vontade de Deus sobre isso? O que Deus quer fazer nessa vida? A hora que a gente vai às Escrituras, a gente começa a enxergar as coisas com o olhar de Deus e não com o nosso olhar. Porque o nosso olhar é sempre um olhar contaminado, porque o homem é assim. A hora que a gente olha para as Escrituras e começamos a meditar nela e renovamos o nosso entendimento, não importa as circunstâncias naturais. Deus pode, Ele é poderoso para fazer e Ele quer fazer uma obra maravilhosa nas nossas vidas. A Escritura diz em Efésios 3:20 que o Senhor é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além do que nós pensamos. Pensem comigo, além do que a gente deseja, além do que a gente pede, Ele é poderoso para fazer muito mais. Então, se o meu entendimento se resume apenas àquilo que eu quero, àquilo que eu entendo, eu parei ali. Mas Ele é capaz de fazer só isso? Ele é poderoso para fazer? Muito mais. Se o meu entendimento se renovar, eu vou conseguir chegar e alcançar esse mais que Deus tem para me dar, que no meu raciocínio humano eu não chego lá. Para isso eu preciso renovar o meu entendimento. Eu preciso compreender o que mais Deus é capaz de fazer, o que mais Deus é poderoso para fazer, o que mais Deus deseja fazer na minha vida. E isso envolve essa renovação do nosso entendimento. O nosso entendimento. Isso faz toda a diferença. O que é esse entendimento? É uma luz, é uma compreensão, é aquele despertar da fé dentro de nós. Ah, eu entendi. Agora eu vou vencer esse negócio. A palavra diz isso. Eu compreendi. Você entendeu, aquela iluminação veio no teu espírito, ali você compreendeu o que Deus tem para você. O seu entendimento se abriu, muda totalmente a história. Não há nada que Deus não seja poderoso para fazer. Mas para isso nós temos que renovar o nosso entendimento. Aí nós vamos provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Será que essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que eu estou vivendo? Ou não?
Será que eu estou vivendo realmente aquilo tudo que Deus quer para mim? Ou eu estou aquém do que Deus gostaria para mim? Então eu vou nas Escrituras e vou ver, peraí, o que Deus quer para mim? Você está doente? Comece a pesquisar o que a palavra fala. Vem para a Bíblia Sagrada. Pega um livro como Curar Enfermos, Expulsar Demônios e comece a ler. Senhor, eu quero aprender. Fala comigo. Me ajude a entender o que é que a tua palavra fala aqui sobre cura divina. Lá é um compêndio desses assuntos, está cheio de textos bíblicos sobre o assunto. Mas o teu problema é casamento, vá para as Escrituras. Comece a olhar para as Escrituras, o que a Bíblia fala sobre casamento, sobre aliança, sobre compromisso um com o outro, o que a Bíblia fala sobre o cônjuge, sobre marido, sobre esposa. Comece a pesquisar o que a Escritura fala. Hoje em dia não é difícil, na internet você procura uma palavra, você acha lá. Tem aqueles sites de busca bíblicos que você consegue pesquisar. É muito mais fácil. Mas você vai lá, começa a pesquisar. No meu caso é financeiro, pastor. Então vai para a Bíblia. Comece a pedir a Deus para Deus falar com você e lhe instruir como sair dessa crise financeira. Não, pastor, meu problema é uma angústia. Vá para as Escrituras. Como é que eu consigo vencer essa angústia? Meu problema é vício. Vá para as Escrituras. Meu Deus, me mostra como é que eu consigo vencer o vício. Pastor, o meu caso é esse. Qual é? Não importa o assunto. Vá para as Escrituras, ela fala sobre tudo. Medite naquilo que a Escritura fala. Veja o que é que ela diz a seu respeito, o que é que ela diz a respeito do seu filho, marido, esposa, pai, mãe, irmão, seja quem for. Ao meditar nas Escrituras e começar a buscar o conhecimento do que ela fala, o seu entendimento se renovará. Você vai começar a entender o que você não entendia. E aí você vai conseguir provar da boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Peraí, é isso aqui que Deus quer para mim. É isso que a Escritura fala sobre a minha vida. É essa bênção que eu tenho que encontrar. É esse milagre que eu tenho que receber. Jesus, eu quero essa bênção para mim. O Senhor fez na vida do fulano aqui, o Senhor fez lá na vida do Zebedeu, o Senhor fez lá na vida lá do cego de Jericó, o Senhor fez lá, meu Deus, lá no templo em tal lugar, o Senhor fez na sinagoga em tal lugar, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você passa a ter argumentos, você passa a ter conteúdo daquilo que Deus fez e que Ele deseja fazer na sua vida. Quando o seu entendimento se abre, você compreende o que é para você, fica fácil você tomar posse da bênção. Aí você prova da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a gente deixar de lado o que a Escritura fala, nós vamos ficar sempre no nosso natural, no nosso raciocínio humano. E a gente vai dizer que 1 mais 1 realmente é 2 e não tem o que mudar. Essa é a situação, não tem jeito, porque ele fez isso, porque ela fez aquilo, porque essa pessoa não merece, porque essa pessoa é difícil, porque o coração dela é muito duro, porque isso acontece, porque tal coisa. Enfim, você vai ficar nesse argumento humano que não vai lhe proporcionar a mudança de nada na sua vida. Aí você continua patinando no mesmo lugar. Quer solução? Quer uma resposta? Renove o vosso entendimento. Porque Deus faz nas nossas vidas segundo o entendimento que nós temos. Não vai fazer diferente. Por isso eu citei para você. Vê na Bíblia para a gente ler, para não ficar só falando, que é melhor quando a gente vem para a Escritura e observa o versículo com atenção. Veja lá, Efésios 3:20. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Ele é poderoso para fazer tudo. Então você pergunta, pastor, será que Deus pode fazer esse milagre na minha vida? Ele é poderoso para fazer tudo. Inclui isso aí também? Inclui o que você precisa? Inclui a sua necessidade ou não? Inclui. Ele é poderoso para fazer tudo. E não é só isso. Tudo, muito mais. Abundantemente. Além que pedimos
ou pensamos. Só que o detalhe é o final do versículo. Presta atenção agora. Tudo isso ele é capaz de fazer segundo o quê? O poder que em nós opera. Aqui depende da gente. Esse é o detalhe. Aqui depende de nós. Vai depender do poder dele que em nós opera. Quanto mais nós temos do poder de Deus em nós, mais ele poderá operar. Quanto do poder de Deus há em você? E esse poder está relacionado às Escrituras, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de toda pessoa que crê. O Evangelho é o poder. Quanto eu tenho desse Evangelho em mim? Quanto eu tenho desse entendimento do Evangelho em mim? Quanto eu tenho da revelação de Deus no meu espírito, no meu coração? Porque Ele é poderoso para fazer qualquer coisa, porém depende do poder que em nós opera. Lembra de Jesus falando com aquele pai, cujo filho era perturbado por um espírito que o lançava na água, outra hora no fogo para o matar. E o pai disse: se o senhor puder fazer alguma coisa pelo meu filho, nos ajude. Jesus responde para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Em outras palavras, você pode crer? Há poder em você para operar? Quanto do poder de Deus há em você para que eu possa fazer o milagre? Você crê? Depende de você. O poder de fazer ele tem. O detalhe é quanto do poder dele está em nós. Qual é o entendimento que eu tenho das Escrituras? Qual é o conhecimento que a palavra me concedeu? Qual é o entendimento que eu consegui adquirir das Escrituras sagradas, daquilo que me pertence? Se eu entendo o que o Pai tem para mim, eu compreendi, meu entendimento se abriu, para ele não há limite. Não há limite. Ele ressuscita o morto. Ele faz qualquer coisa. O que ele não pode fazer? Ele criou os céus e a terra. O que ele não pode fazer? Ele fez o cego enxergar, o surdo ouvir, o paralítico andar. O que ele não pode fazer? Não existe aquilo que ele não possa fazer. O que existe é o quanto do poder de Deus em nós existe para que ele possa operar. Se tu podes crer, tudo é possível. Se você pode crer, tudo é possível. Então, o quanto do poder de Deus em mim há, é o quanto de operação de Deus que também em mim haverá. O poder de Deus, operação de Deus. É equivalente. O quanto eu tenho do poder é o quanto eu tenho de operação de Deus. Se eu quero ter mais de Deus na minha vida, eu preciso ter mais desse entendimento, dessa luz, dessa compreensão do que Deus é capaz de fazer. Aí ele vai operar. Para ele não há dificuldade em fazer as maravilhas da nossa vida. Amém? Voltando para a nossa lição. Então nós precisamos renovar o nosso entendimento, porque é a partir daí que a obra vai ser feita. Continuando na nossa lição. Verdade e mentira. Bom, o que é verdade? O que é mentira? Olha para mim aqui, por favor, e entenda o seguinte. No mundo isso é questionável, né? O que é verdade, o que é mentira, para o mundo é muito estranho. A Bíblia Sagrada declara qual é a verdade. A verdade, para nós, é a palavra de Deus. João 17, verso 17, Jesus disse: Pai, santifique-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Basta conhecê-la e nós provaremos da liberdade. Seremos livres ao conhecer a verdade. Todos querem conhecer a verdade. Bom, a princípio assim as pessoas o dizem. Mas nem todos se interessam em voltar para a palavra.
Há pessoas que não creem na Bíblia Sagrada como sendo a verdade, a desprezam e, lamentavelmente, vivem aquém do que Deus gostaria. No mundo que nós vivemos hoje é um mundo muito conturbado, de muitas fake news, né? De muitas mentiras. Hoje em dia as pessoas compartilham informações pela internet sem verificação daquelas informações, porque infelizmente muita gente acredita na mentira pensando que é verdade. Não verifica a informação, não vai a um site que seja confiável, né? A um local mais confiável. E se é que a gente tem tanto lugar confiável assim para verificar, né? E aí as pessoas vão ficando em dúvida, porque às vezes a mentira parece ser verdade. O problema é esse, é que a mentira às vezes vem com uma camuflagem de verdade, onde as pessoas olham para aquilo e acreditam. E aceitam a mentira como se verdade fossem. Quem é o pai da mentira? É o diabo. João 8,44 diz que Satanás nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então nós estamos vendo o mundo de hoje, um mundo muito cheio de mentiras. Muito cheio de mentiras. Como o mundo hoje propaga mentiras uma atrás da outra. É difícil você confiar numa reportagem na televisão hoje. É difícil. É difícil você abrir aquele jornal e ler aquela notícia e imaginar que aquela notícia realmente foi só notícia, que ela é imparcial. Difícil, não tem notícia imparcial. Então as pessoas vão sempre tendendo para o seu lado, para a sua compreensão, para aquilo que ela acredita. Então ela conta a sua verdade e não a verdade de fato. E isso vai fazendo com que vivamos num mundo de incertezas. Isso é um alerta para nós, porque quando a Bíblia diz que o anticristo vier, e a Bíblia diz que ele já está no mundo, mas quando o anticristo vier, a figura do anticristo vier, a Bíblia diz que ele vai tentar enganar as pessoas, e ele enganará até, sabe quem? Os escolhidos. Porque ele vai falar a mentira como se fosse, e tem gente que vai acreditar. Inclusive ele será capaz até de fazer sinais que vão convencer as pessoas. E isso é um alerta para todos nós. Nós estamos caminhando para um mundo hoje que a gente vê que é muita mentira. Muita mentira. Vocês viram aí quando falavam do missionário Soares, né? Disseram que o missionário Soares foi entubado. Quem viu isso? Quem viu isso? Quem acreditou nisso quando você viu? Muita gente acreditou, sim. Tem muita gente que compartilhou isso para todo lugar. E vocês receberam o pôster dizendo que ele tinha morrido? Quem recebeu isso? Muitos receberam. E muitos acreditaram que ele tinha morrido. Está aí um exemplo bem claro do que é um mundo de mentira, né? Mundo de mentira. O jornalista diz, não, mas eu tenho uma fonte confiável. Eu falei, a sua fonte confiável é mentirosa. Não, mas acontece que numa outra situação, de uma outra pessoa que foi internada naquele hospital, lá ele me deu uma informação, era verídica. Pois é. E jornais de grande circulação falaram isso. A imprensa grande aí falou isso. E anunciaram mentiras.
A gente já começa a perceber por aí como as notícias não são verificadas. Alguém colocou uma coisa e vai uma avalanche de gente replicando aquela notícia sem verificá-la. Isso faz muitas vezes com que uma mentira seja propagada numa velocidade e que leva muita gente a acreditar que ela é verdade. Teve uma repórter que entrou em contato comigo perguntando, a pergunta que ela fez foi o seguinte, ela disse para mim, ela perguntando para mim: é verdade que vocês vendem água? Água milagrosa? Verdade que vocês vendem água milagrosa? Perguntou a repórter para mim. Eu falei para ela: primeiro, eu não sou SEDAI. Quem vende água no Rio de Janeiro é SEDAI, minha filha. Segundo, a gente não vende nada. Como é que eu vou vender se eu peço a pessoa para na casa dela pegar a água dela? Água que você bebe em casa. Se você crê, pega um copo d'água em casa, prepare o seu copo d'água que eu vou orar, vou pedir a Deus uma bênção sobre essa água. Como é que eu estou vendendo água? É um nível de estupidez tão grande que você olha para aquilo e você diz assim, você vê quanta maldade há no coração das pessoas quando elas querem distorcer completamente todas as coisas. E distorcem. Gera uma mentirada tão grande que aí vai um monte de gente lá mostrando a sua intolerância religiosa. Dizem que eles falam que os evangélicos são intolerantes, mas eles mostram o quanto eles são intolerantes, o quanto são intolerantes, o quanto são cristofóbicos, né? E aí vai. Então nós vivemos num mundo hoje de muita mentira, que quando alguém fala que algo é tal coisa, você tem que verificar com cuidado se é mesmo. Porque nem sempre aquela informação é verdadeira. Independente dos órgãos de notícias aí, que vêm, infelizmente, não são confiáveis. Porque a gente vê muita mentira. Nós precisamos ficar com a verdade que é a palavra de Deus. Vamos para as Escrituras. Nós temos o Espírito da verdade, que Jesus falou, nos guiará em toda a verdade. O Espírito de Deus nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo vai nos guiar aqui. Fale com Ele, peça para Ele: Espírito Santo, me guie em toda a verdade, como está escrito. Senhor Deus, que o Teu Espírito possa falar comigo através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo me abra a palavra e me guie em toda a verdade, para eu não cair na mão de mentiras, de mentirosos, de enganos, que eu fique na verdade, que é a Tua palavra. Continuando aqui na lição. O primeiro passo para termos nossa mente renovada é distinguir o quê? A verdade da mentira. Nós precisamos conseguir fazer essa distinção. E enxergar o que é a verdade e o que é a mentira. Para a gente acreditar em quê? Em quê? Na verdade. E rejeitar a mentira de Satanás. Em tempos de muita manipulação de informação, precisamos pedir a Deus que nos livre de cairmos nesse laço. Pois o diabo é o pai da mentira. João 8,44. A arma que ele usa é o engano. Da mesma maneira que precisamos diferenciar o verdadeiro do falso, do que diz respeito às coisas do dia a dia, temos de fazer o mesmo no que se trata do mundo espiritual. Jesus declarou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Ele conhece nossos corações.
Ele conhece as áreas de nossa vida que ainda estão presas. O que é que está preso dentro de nós? Às vezes a gente não sabe. O porquê que certas bênçãos não nos alcançaram até agora? Porque ainda tem alguma coisa dentro de nós mal resolvida. Tem áreas da nossa vida que a gente às vezes foi muito machucado e que a gente nem quer nem mexer. É aquela caixinha que está lá dentro do coração que a gente essa aí eu não quero mexer, porque ela me traz dor, me traz lembranças ruins, marcaram a minha vida, foi difícil, e a gente não quer mexer com ela. É aquela parte que parece que foi uma pancada que nós recebemos, que só tocar dói. Então a gente deixa aquilo lá escondido. Às vezes o nosso cônjuge não sabe sobre isso. Os nossos filhos nem sonham sobre isso. Ou os nossos pais não sabem de nada. É algo muito pessoal, é algo lá de dentro do coração que a gente não quer falar com ninguém. Mas que a gente precisa falar com Deus. Porque às vezes aquilo ali está impedindo certas bênçãos de nos alcançar. Uma enfermidade no corpo, um trauma emocional, um relacionamento mal resolvido, dívidas infindáveis, um pensamento falso que se forma uma fortaleza para as nossas mentes e emoções. Quantas vezes essas coisas estão prendendo as pessoas. Por isso, não basta apenas conhecermos mentalmente a verdade. A gente sabe o versículo bíblico, conhecemos às vezes ele até de cor. Senão, será apenas conhecimento intelectual. Apenas quando o nosso espírito recebe a revelação da verdade eterna, é que a fé surgirá. Então a fortaleza maligna é destruída na mente. Para isto, precisamos pedir a Deus que nos sonde, nos liberte e nos guie pelo caminho da verdade, que nos guia à vida eterna. Vamos ver o Salmo 139, o versículo 23 e 24. O salmista pediu isso para Deus, né? Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Então tem coisas às vezes dentro de nós que não estão certas ainda, não estão resolvidas. Tem coisas que a gente está deixando aquilo e a gente não quer resolver. Aquilo é uma área da vida que dói quando a gente mexe, uma coisa mal resolvida lá, e que a gente não está afim de falar dela. Mas às vezes é aquilo que está impedindo a obra de Deus de ser feita. Tem coisas às vezes mal resolvidas. Já contamos aqui há um tempo atrás, uma senhora que ela ficou surda por causa de um monte de choque elétrico que ela recebeu no hospital psiquiátrico, que o marido dela conseguiu com um médico que assinasse e desse um laudo de loucura para ela, porque ele queria se ver livre dela. E ela foi internada, e aqueles choques ela ficou surda, perdeu a audição de um dos ouvidos dela. Depois, mais à frente, descobriram que ela não era louca, foi desmascarado. E ela, inclusive, disse que foi difícil, mas que ela perdoou o marido. Mas qual era o problema dela? Ela tinha uma dificuldade de perdoar o médico que assinou aquele laudo. Em uma reunião que a mensagem foi falada sobre perdão, aquilo mexeu tanto com ela, que na oração ela disse para Deus: Senhor, eu perdoo esse homem. E tomou uma decisão na hora. O ouvido dela fez pum, e abriu na hora. Há tantos anos ela com aquela surdez. No dia e na hora que ela
tomou a decisão e falou com Deus ali, abriu o coração, a vida abriu. Às vezes existem impedimentos na nossa vida para a operação de Deus, irmão. Tem coisas às vezes que está guardada lá que a gente não resolveu não. Tem gente que diz assim, pastor, eu não consigo esquecer isso. Fale com Deus. Porque José do Egito teve essa graça, né? E está escrito que o Senhor o fez esquecer. Foi um dos nomes dos seus filhos. Ele passou por tudo que passou, foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Houve uma mentira acerca dele, que a mulher do Potifar mentiu e ele foi parar na cadeia. Ele preso, interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro, que ficaram e prometeram para ele que iria falar dele, não falou, mentiram também para ele. Foi uma traição atrás da outra que José viveu, passou por momentos terríveis, enfim, de ficar dentro de um buraco, num deserto, onde falavam que iam matá-lo, e decidindo ali, era na hora de um tribunal lá entre os próprios irmãos, fizeram um tribunal para resolver o que fariam com ele. E vários queriam matá-lo. Aí um deles deu a ideia de vender para o mercado de escravo. Vai ser escravo, um homem que tinha toda a condição de poder, enfim, ser muito bem sucedido, agora era um escravo, porque os irmãos o venderam. E ele então passou por tanta coisa difícil, aquilo tudo machucou ele, marcou a vida dele. Mas ele diz, o Senhor me fez esquecer. Se Deus fez José do Egito esquecer, Deus pode fazer qualquer um de nós esquecer de qualquer coisa. E o esquecer aí não é perder a memória. Sabe, é esquecer no sentido de você esquecer aquela dor. Sabe, eu comparo a dor de parto. Por quê? Porque a dor de parto as mulheres dizem que é terrível. Não é? É terrível. É uma dor violenta. Só que a alegria que ela tem depois com a chegada do bebê supera aquela dor. A minha mãe passou um perrengue violento quando eu nasci. Quase morreu ela e quase morreu eu. Nós dois quase morremos no meu nascimento. Ela não queria mais ter filhos, por causa da dor, do sofrimento que ela passou. Mas ela teve mais um. Teve mais um. A minha esposa, quando nasceu meu primeiro filho, ela olhou para mim, eu todo feliz, assim, quando eu chego no quarto, quando eu a vi, eu tinha acabado de ver o meu filho, que tinha acabado de nascer, estava tão feliz de vê-lo lá no berçário. Quando eu entro no quarto, ela virou para mim, olha, nunca mais eu vou ter filho, viu? Nunca mais eu vou ter filho. Eu saí até triste lá do hospital. Falei, ai meu Deus, eu cheguei tão feliz, estou sendo triste. Depois vieram mais dois. Ou seja, às vezes a gente acha que aquela dor machucou tanto a gente na vida, estou dando um exemplo, só para a gente pensar um pouquinho. Às vezes tem coisas que realmente doeram muito na vida da pessoa. Marcaram demais negativamente a vida de alguém. Foi traumática uma separação. Foi muito dolorida uma traição. Foi muito difícil o que aconteceu. Mas Deus tem o poder de lhe fazer esquecer. Deus tem o poder de sarar isso de tal forma que você lembre sem dor. Que aquilo não te doa mais. O teu coração está livre, limpo daquele sentimento. Às vezes tem gente que tem coisas que tem que acertar ainda na vida. Às vezes a pessoa está dentro da igreja há muitos anos. E por que que o familiar não se converte? Por que que o milagre não acontece? Por que que essa situação está assim? Por que será? Não sei. Não sei. Cada um precisa se examinar. E se não está conseguindo se examinar, é hora de falar com Deus. Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mal. Senhor, tem algum caminho mal em mim? Tem alguma coisa que não está certa? Me mostra, me ajuda a corrigir isso na minha vida.
Guia-me pelo caminho eterno, guia-me pelo caminho que eu vou chegar à eternidade com o Senhor. Me ajude. Voltando à lição. Veja os seguintes exemplos de mentiras que se apresentam como verdades ao longo da nossa vida. Uma pessoa cresceu tomando remédios devido a muitas enfermidades. Pode passar a vida toda dependendo de medicamentos para aliviar o sofrimento. Tem gente que é assim. Se dopa com calmantes, com coisas que dizem, se eu não tomar, eu não fico bem, eu tenho que tomar minha vida toda e tal. Pois não sabe que Deus é Jeová Rafá. O que significa isso? Deus que cura. Às vezes a pessoa está dentro da igreja há muitos anos, mas o Senhor Jesus cura sim. Não estamos aqui falando que você tem que parar de tomar remédio. Não, eu não sou médico, eu não posso falar uma coisa dessa. Aquele que passou o remédio é que tem condições de suspender a medicação. Só o doutor pode fazer isso. Mas o que eu estou dizendo é que você não pode deixar de lado que Jeová Rafá, aquele que cura, está pronto a fazer um milagre na sua vida. Ele é poderoso para fazer isso. Curar você de qualquer enfermidade. E tem gente que está passando a vida inteira carregando um sofrimento na vida. Uma enfermidade, de muitos anos. A mulher do fluxo de sangue foram 12 anos. Aquele homem junto ao poço foram 38 anos sofrendo. Não é? E aí vai, está cheio de exemplos na Bíblia Sagrada. Paralítico há 8 anos. Tem outro que era paralítico a vida inteira. Não sei. Qual era o seu problema? O cego de Jericó, a vida toda cego. A questão é, Jeová Rafá, aquele que cura, está pronto a fazer um milagre na sua vida. Não acho que você, o teu caso, o teu problema, a enfermidade que está no teu corpo, ela é diferente e que você, neste caso, tem que sofrer. Não. Não é verdade. Precisamos crescer na fé. Precisamos crescer no entendimento. Precisamos entender o que a palavra de Deus fala sobre isso e reivindicar essa cura, esse milagre. Êxodo 15, 26 diz: E disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ele é o Senhor que te sara. Ele é o Senhor que te sara. Ele é Jeová Rafá. Ele pode, quer, deseja sarar todos os que estão doentes, que estão enfermos. Mas o caso dessa doença, pode ser ele qual for. Pode ser qual for, não importa o nome dela. Mas esse caso, quando alguém diz isso, é porque ele está no raciocínio humano. No seu raciocínio humano, você vai sempre achar e pender para aquela coisa natural, dizendo que realmente é difícil. Ok? É o que você crê, é assim que você acredita. Mas Deus é poderoso para fazer tudo. Muito mais, abundantemente. Além do que pedimos ou pensamos, só depende do poder que em nós opera. Esse é o detalhe. Mas ele é Jeová Rafá, ele cura, ele sara. Ele cura qualquer doença, desde uma simples àquela mais grave que alguém possa enumerar. Ele é Deus, ele é o Senhor que sara. E que Jesus já levou nossas doenças na cruz. Isaías 53, 4 e 5. Nós conhecemos bem. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras ou feridas nós fomos sarados.
Então não existe essa história de que Deus não possa curar ou que para Ele é difícil. Para Ele não existe esse difícil. Só depende do poder dele que em nós opera. O nosso entendimento precisa ser renovado. Você está aceitando essa enfermidade no seu corpo, você está permitindo que isso continue, que perdure na sua vida durante 2, 3, 5, 10, 20, 30 anos, sei lá quantos anos. Tem gente que diz, pastor, desde que eu me conheço por gente, eu tenho esse problema de saúde. Então. E até quando você vai continuar assim? Ah, pastor, desde mocinha, todo mês, pastor, a minha regra, quando chega, é muita dor. Pastor, eu tenho uma dor insuportável. Mas Jesus já levou essa dor na cruz do Calvário. E aí? Não, pastor, mas eu tenho um problema que o doutor falou que é isso, e a coisa é muito séria. Ok, entendo. O doutor falou segundo a ciência para você. E segundo a ciência ele está certíssimo. Tudo bem. Mas e o que o Senhor falou também? O que o Senhor Deus falou? Não vale nada? O que Ele diz a seu respeito? O que Ele fala sobre a sua cura? O que Ele diz que você tem direito? Que a sua mãe tem direito? Que seu pai tem direito? Que seu filho tem direito? Que a sua família toda tem direito? E aí? Tem pessoas que gastam uma fortuna de dinheiro de remédio. A indústria farmacêutica ganha cada vez mais. É impressionante, você vê na pandemia quantas farmácias abriram. Abriu, aumentou o número de farmácias por aí. Cresceu. É um ramo em crescimento. Que cada vez mais as pessoas estão mais dependentes de medicações. Cada vez mais. A pessoa precisa tomar a vitamina D, ela não toma mais sol. Ela quer a vitamina D. Mas agora tem a K. Não, mas tem a Z, tem a Y, tem a fulano, tem a ciclana, tem todas. Não, mas tem que ser o ABC todo. Não, mas agora eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. Não, porque eu tenho que ter um remédio para isso, um remédio para aquilo, um remédio para aquilo outro, para aquilo outro, para aquilo outro. E há pessoas que tomam, às vezes, 20, 30 comprimidos por dia. O senhor é contra os remédios? Não, não sou contra os remédios. Se a pessoa tem necessidade, tome. O que eu seria contra é o acomodar-se com o problema, com o sofrimento, e não lutar para que Deus faça o milagre na sua vida. Ainda que você tome a medicação, e deve tomar se precisa, mas que você não se conforme com isso. Não vos conformeis com este mundo, mas renove o vosso entendimento, para você poder provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Simples isso, simplesmente assim. Então eu não posso me conformar com essa situação, eu preciso lutar para sair dela. Jesus, me ajude a sair dessa situação. Me abra o entendimento que eu quero tomar posse desse milagre. Enquanto eu tiver necessidade, vou tomar esse remédio, essa medicação. Mas, Senhor, eu não quero viver dependente disso. Senhor, eu quero assumir o meu milagre. Me ajude. Jeová Rafá, eu creio, o Senhor é real. O Senhor diz aqui que não vai colocar sobre mim nenhuma das enfermidades que pôs sobre o Egito. Por que declarou o Senhor? Porque eu sou o Senhor que te sara. Jesus, tu és o Senhor que me sara. Eu quero essa bênção na minha vida. Amém, pessoal? Continue aqui. Um jovem que cresceu em um lar miserável, cheio de problemas financeiros, pode ter dificuldades para crer que seu futuro será diferente. Se não souber que Deus, Jeová Jireh, supre todas as nossas necessidades. Por quem? Por Cristo Jesus. Filipenses 4,19.
Paulo disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória por Cristo Jesus cada uma das tuas necessidades. Uma menina maltratada pelo pai, ou que teve um pai omisso e ausente, pode pensar que todo pai é assim. Uma mulher que foi traída pelo marido pode acreditar que todo homem não presta. Estes têm como referência suas tristes experiências de vida, a menos que sejam libertas desse pensamento por meio de conhecer o quê? A palavra de Deus, que descreve ser possível a restauração de quem? Da família, criada à imagem e semelhança do Senhor, como Gênesis 1:26 diz, através da graça de Deus. Eu não sei qual é a sua situação, mas seja lá qual for o problema que você enfrenta, é isso aí que tem que ser a sua vida? É assim que tem que ser a sua vida? Ou essa situação pode mudar? Ela pode mudar. Só que para que ela mude é preciso mudar o seu entendimento sobre essa situação. Tem gente que acha que deve viver a vida inteira dentro de uma comunidade. Eu nasci e cresci morando num barraco. Como talvez alguns aqui também tenham passado por uma experiência difícil na vida. Mas eu lá morando naquele barraco, mesmo não conhecendo Jesus, eu dizia para mim mesmo: Deus vai me ajudar. Eu vou sair dessa, eu vou vencer. Eu vou sair dessa situação. Eu colocava dentro de mim: eu vou sair dessa. E lutei para isso. Não foi fácil, foi difícil. Dificuldades existiram aos montes. Mas eu fui lutando. Tanto eu quanto meu irmão. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. E lutando, vamos sair disso. Ajuntava dinheiro, guardava, fazia de tudo, comia do simples, a roupa, a camisa, o colarinho estava rasgando, minha mãe virava o colarinho do outro lado e costurava para eu poder não precisar comprar outra camisa. O punho da camisa, da mesma forma. Comendo pé de galinha, pescoço de galinha, era comida, sopa, era comprando coisa da xepa lá no final da feira, o mais barato. Mas aquilo para mim não é isso que eu vou viver o resto da minha vida. Mas tem gente que se acomodou a isso. E talvez estejam pessoas lá da minha infância que ainda vivem até do mesmo jeito até hoje. Claro que eu tive a felicidade de conhecer Jesus no meio do caminho, que foi quem me tirou dessa situação. Mas, infelizmente, há muitos que se acomodaram àquela situação e vivem aquilo a vida toda. E acham que não tem possibilidade e às vezes decidem ir por outro caminho. Vão para o caminho da desonestidade, do crime, enfim, de outras coisas que eu não vou nem falar. Mas não é isso que Deus quer para ninguém. Assim, tem pessoas que eles nasceram no mundo da promiscuidade. Nasceram no mundo das drogas. A mãe era traficante, o pai também, e o rapaz nasceu naquilo. Ele não precisa ser isso também. Vivia no mundo do crime, não precisa viver assim. Pode mudar de vida. Há jeito para qualquer pessoa que renova o seu entendimento, que não aceita continuar vivendo daquele jeito que nasceu, que aprendeu, que conviveu, que desde a infância, a juventude. Não, peraí, mas a minha vida pode ser outra. Eu não preciso continuar perpetuando esse sofrimento para os meus familiares futuros. Não preciso. Não preciso carregar essa carga ruim da família e continuar levando isso para o resto, para as gerações futuras. Não, eu posso ser diferente. Mas o casamento dos meus pais foi uma desgraça, e eu digo para você que casamento não presta. Essa foi a sua experiência. Lamentavelmente, por não conhecer Jesus, por não ter Cristo. Não, pastor, mas nós éramos de Jesus, sem entendimento. Se tivesse entendimento, não teria perecido.
O meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Pereceu porque não tinha conhecimento. Não tinha a palavra revelada no coração. Eram religiosos. Não eram praticantes da palavra. Se fosse, não teria acontecido isso. É a falta do entendimento das pessoas. Nós temos que renovar o nosso entendimento. Aí nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para encerrar agora, compartilho um testemunho relatado por uma mulher que foi abusada sexualmente por um familiar na infância. O trauma a levou a crer que toda figura masculina era ruim. Ela, inclusive, não conseguia acreditar na bondade de Deus. Olha que ponto o ser humano chega, né? Pois associava Deus à figura masculina. Mas, ao conhecer a verdade bíblica, o Espírito Santo a curou desse trauma. A partir de então, ela passou a crer, confiar em Deus e até compor músicas para Ele. Mudou a história dela. Sabe, Deus pode mudar a vida de qualquer um? Claro. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Se na sua vida as coisas velhas ainda não passaram, é porque você ainda não está em Cristo como deveria. Você precisa estar em Cristo. Vir para as Escrituras, ousar acreditar nela e permitir que Deus realmente te faça de novo. Aí você vai viver o novo de Deus também.